Ele vinha de longe, sem saber que aquela estrada mudaria tudo. O som dos cascos ecoava no vazio da estrada, enquanto o sol iluminava cada pedaço daquela paisagem silenciosa. Era só mais um dia comum, ou pelo menos parecia. Até que ele viu, ali, na beira da mata, parada, imóvel, uma mulher, grávida, sozinha, como se tivesse sido esquecida pelo mundo. Ela não gritava, não corria, apenas segurava a própria barriga, com os olhos perdidos em algo que só ela sabia. E naquele instante, algo dentro dele mudou, porque às vezes o destino não avisa, ele apenas coloca alguém no seu caminho e espera que você faça a escolha certa. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal. O Barroso parou antes de Maneco perceber que havia algo errado. Era assim com aquele cavalo. Ele não avisava com barulho, não bufava, nem sacudia a cabeça feito os outros. Simplesmente travava, quatro patas plantadas no chão como raízes, e ficava olhando para frente com aquelas orelhas erguidas que pareciam antenas, captando o que os olhos humanos não alcançavam. Maneco aprendeu faz tempo que quando o Barroso parava assim, não adiantava dar cutucão no flanco nem puxar rédea. O cavalo só andava quando ele mesmo decidia que era seguro. E naquele dia, o Barroso não queria andar. Maneco deixou. Ficou sentado na sela, os braços cruzados sobre o pescoço do animal, olhando para a floresta que começava ali, a uns 30 metros do caminho de terra. A mata era densa, daquele verde escuro e fechado que o interior do Maranhão faz quando a chuva vem com vontade durante meses seguidos. Não era mais caatinga aberta, não era cerrado de horizonte largo, era mata mesmo, com sombra pesada e chão coberto de folha podre e cipó enrolado em tudo. O tipo de lugar onde a gente ouve mais do que vê. Ele estava ouvindo. Primeiro só o vento, depois, abaixo do vento, o som constante do mato, inseto, pássaro longe, galho que range. E então, embaixo de tudo isso, um som que não era do mato. Era humano, fraco, partido, quase se dissolvendo no ar úmido antes de chegar até ele. E junto, confirmando o que o Barroso já sabia, um rosnado baixo, não de um animal só, de mais de um. Maneco desceu do cavalo sem pressa aparente, mas por dentro já estava calculando. Amarrou o Barroso no galho mais próximo, com um nó rápido, não por medo do cavalo fugir, mas porque se as coisas corressem mal lá dentro, ele não queria o animal se assustando livre na estrada. Depois olhou para o chão e achou o que estava procurando. Um galho caído, grosso como o pulso de um homem adulto, de madeira pesada e dura. O tipo que não quebra no primeiro impacto. Pegou. E foi. A mata abriu na frente dele em camadas. Primeiro os arbustos baixos da beira, depois os troncos mais finos do meio, depois a sombra fechada do fundo. O chão era irregular, cheio de raiz e buraco, e ele foi pisando com cuidado. Não por medo de cair, mas porque não queria fazer barulho antes de entender o que estava pela frente. Homem que entra em situação sem saber o tamanho dela costuma sair pior do que entrou. Então ele viu. Parou atrás de um tronco grosso, se abaixou um pouco e ficou olhando por uns 3 segundos que pareceram muito mais. A mulher estava encostada numa embaúba de tronco branco, os braços cruzados na frente da barriga grande, os joelhos levemente dobrados. A barriga era de uns 7, 8 meses, grávida para valer, daquele jeito que o corpo inteiro muda de postura, que a mulher anda diferente, que ela já carrega o peso do mundo de uma forma literal. Ela estava com uma blusa escura, uma saia longa de tecido grosso e os pés calçados num par de sandálias de borracha que estavam encharcadas de lama. O cabelo estava solto e colado no rosto por causa do suor. E o rosto, o que Maneco conseguia ver do rosto, estava branco do tipo que a gente fica quando o medo virou a forma dominante de existir. Ela não estava gritando, estava quieta demais.
aquietada por necessidade, do jeito que a gente fica quando entende que qualquer movimento em falso pode custar caro. Os 3 coiotes estavam espalhados num semicírculo diante dela. Um na esquerda, um de frente, um pouco mais afastado, na direita, como se guardasse a saída. Eram grandes para coiotes, o pelo espessado pela umidade, as costas arqueadas, as orelhas baixas do jeito que elas ficam quando o animal não está mais farejando perigo, está confirming a decisão que já tomou. Os olhos amarelos captavam o pouco de luz que entrava pela copa das árvores e devolviam um brilho frio, sem hesitação. O do meio deu um passo, lento, calculado. A mulher pressionou ainda mais as costas contra o tronco branco, como se pudesse atravessá-lo. Maneco avaliou rápido, distância até ela, uns 12 metros. Distância entre ele e o coiote mais próximo, uns 8. A posição dos 3 animais. A linha de fuga que ele precisaria criar. O galho na mão. Peso certo, comprimento bom para barulho, ruim para a precisão, mas não era a precisão que ele precisava. Era presença, era volume, era fazer aqueles animais entenderem que a conta tinha mudado. Coiote não é predador suicida, é predador oportunista. Ele ataca o que parece fraco e recua quando o custo parece alto demais. A arte era fazer o custo parecer alto o suficiente, rápido o suficiente, antes que o animal do meio decidisse que já tinha chegado perto o bastante para não valer mais a pena recuar. Maneco respirou uma vez, fundo, e então soltou tudo de uma vez. O grito que veio debaixo do diafragma, bruto e rasgado, e os pés que foram para frente ao mesmo tempo que a voz, e o galho batendo no chão, nas raízes, no tronco de uma árvore do lado, fazendo aquele barulho seco e duro que ressoa na mata fechada de um jeito desproporcional ao tamanho da coisa que o faz. Ele agitava os braços, variava a direção, batia o galho, ora no chão, ora nas árvores. Não porque tinha um plano elaborado, mas porque instinto de homem que viveu no campo, a vida toda sabe que animal que não consegue ler o que está na frente hesita. Os coiotes recuaram, 2 deles imediatamente com aquele passo rápido para trás que é mais susto do que medo. O terceiro, o do meio, o que tinha dado o passo, ficou olhando. Maneco não parou. Foi chegando mais perto, galho no ar, grito variando de tom. O coiote do meio abaixou a cabeça e rosnos mais alto. Depois avançou, rápido, baixo, como uma sombra com dentes. Por um segundo exato, Maneco achou que tinha calculado errado. Ergueu o galho com força e desceu com tudo no chão entre ele e o animal. O impacto levantou terra e folha e fez um estalo que ecoou feito tiro. O coiote estancou a menos de 1,5 metros. As narinas abertas, os olhos fixos. Maneco não recuou. Ficou parado, olhando de volta, sem piscar. 5 segundos. 10. O coiote rodou o corpo, devagar, como quem decide que tem coisa melhor para fazer. E foi embora. Os outros 2 tinham sumido antes mesmo do galho bater no chão. O silêncio que voltou era diferente do silêncio de antes. Mais limpo. Como se a floresta tivesse soltado o ar que estava prendendo. Maneco jogou o galho no chão. As mãos estavam um pouco trêmulas, não de medo exatamente, mas de adrenalina que não tinha para onde ir agora que o perigo sumiu. Ficou parado por uns 2, 3 segundos, ouvindo a mata voltar ao normal. Depois foi até ela. Ela estava escorregando pelo tronco da embaúba, os joelhos cedendo, o corpo decidindo por conta própria que acabou a hora de ficar de pé. Maneco chegou junto e segurou pelos braços antes que chegasse no chão. Calma, ele disse. A voz saiu mais baixa do que planejou, mais como conversa do que como instrução. Já passou. Ela tremia. O tremor era daquele tipo fundo, que vem do núcleo do corpo e não tem como segurar por força de vontade. É o sistema nervoso processando o que a cabeça ainda não conseguiu organizar. Ele segurou firme, sem apertar, deixando ela encontrar o equilíbrio aos poucos. Eles iam.
Ela disse. A voz era um fio, quase sem substância. Eu sei. Eu não conseguia fazer nada. Você fez certo. Ficou quieta. Ele falou aquilo e era verdade. Se ela tivesse corrido ou gritado ou feito movimento brusco, um dos animais teria reagido antes de ele chegar. Você fez exatamente certo. Ela não respondeu. Fechou os olhos e respirou. Aquela respiração longa, descontrolada, que a gente dá quando o perigo passou, mas o corpo ainda não acreditou. Maneco esperou. Não tinha pressa agora. O perigo tinha ido. O resto podia esperar o tempo que ela precisasse. Era um homem de 50 e tantos anos, Maneco. Manuel Pereira dos Santos, no registro civil. Mas Manuel só a mãe chamava, e ela já tinha ido embora há muito tempo. O apelido vinha da infância no interior do Maranhão, de um tempo em que ele corria descalço pela beira do rio Mearim e tinha o tipo de energia que faz os mais velhos inventarem apelido para chamar com mais facilidade. Maneco ficou. Atravessou a infância, a juventude, o casamento, a vida adulta inteira e ficou também depois que a Conceição foi, 3 anos atrás, levada por uma coisa no sangue que os médicos de São Luís tentaram parar e não conseguiram. Desde então, Maneco conduzia a vida mais do que a vivia. Tinha uma fazenda pequena no município de Buriticupu, pasto, uns bois, uma criação de galinha que ele mantinha mais por hábito do que por necessidade. Os vizinhos mais próximos ficavam a uns 40 minutos de cavalo. A cidade, quase 2 horas. Ele ia lá uma vez por mês, comprava o que precisava, voltava. O resto do tempo era terra, silêncio e Barroso. O cavalo tinha chegado junto com a Conceição. Ela que tinha insistido em comprar o potro de um criador de Imperatriz, dizendo que Maneco precisava de um companheiro de verdade porque ela não aguentava mais ver o marido falar sozinho pelas estradas. Ele tinha reclamado do preço, da cor, do nome que ela escolheu, Barroso, por causa da pelagem acastanhada com manchas mais escuras. E depois tinha desenvolvido por aquele animal a espécie de afeição silenciosa que homem de campo nutre pelas coisas que funcionam bem e não pedem explicação. Barroso já tinha 8 anos, estava no auge. Conhecia cada caminho ao redor da fazenda melhor do que Maneco e tinha um instinto de situação que só vem com quilômetro e experiência. Naquele dia, Maneco não tinha destino. Tinha saído pela manhã porque ficar dentro de casa depois das 10 virava um peso que ele não sabia descrever. Uma espécie de pressão que crescia nos cômodos vazios até que o único jeito de aliviar era sair. Ele tinha dado a volta no pasto, verificado o açude, seguido um trecho de estrada de chão que corria paralela à mata e que não levava a lugar nenhum de especial. Só atravessava a região e ia encontrar a estrada principal uns 12 quilômetros adiante. Foi no meio dessa estrada que o Barroso travou. E foi assim, sem nenhum plano, sem nenhuma intenção de ser útil para ninguém, que Manuel Pereira dos Santos acabou entrando na mata fechada com um galho na mão e um grito no peito. Ele ajudou ela a chegar até o Barroso. O caminho de volta pela mata era mais curto do que parecia de dentro. Uns 40 metros, não mais. Mas ela precisou parar 2 vezes. Não por dor, pelo menos não aquela hora. Pelo choque ainda dissolvendo no corpo. O cavalo ficou quieto enquanto Maneco a ajudava a subir. Não foi fácil. Barriga grande, pernas sem força, a sela mais alta do que ela esperava. Mas o Barroso ficou parado feito estátua e ela acabou conseguindo sentar. Maneco subiu atrás, ajeitou a posição, segurou firme. Por um momento os dois ficaram parados no caminho de terra, o cavalo aguardando instrução, a floresta escura de um lado, o campo aberto do outro e o sol do meio-dia batendo de cima sem piedade. "Para onde você estava indo?" ele perguntou. Ela demorou tanto que ele pensou que não ia responder. "Eu não sei mais", ela disse por fim. A voz já estava um pouco mais firme. Ainda partida, mas firme. "Saí de casa ontem. Andei a noite toda. Não tinha plano.
Só precisava sair antes que fosse tarde demais para sair. Maneco não perguntou de quê. Não era a hora. Então agora você vai comigo. Ela virou levemente o rosto, não completamente, porque estava de frente para o mesmo lado que ele, mas o suficiente para ele ver o perfil. Para onde? Para um lugar seguro, ele respondeu. Simples, sem promessa exagerada. O Barroso começou a andar sem ser mandado. Maneco deixou. O cavalo conhecia o caminho de volta, e por enquanto, deixar alguém mais inteligente que ele tomar a frente era a coisa mais sensata que ele podia fazer. Eles foram em silêncio por um longo trecho. O tipo de silêncio que não é desconforto, é respeito. A sombra da mata ia cedendo para o campo aberto, e o campo aberto do Maranhão, naquela hora do dia, era uma coisa de encher os olhos. O verde do capim alto, os ipês amarelos espalhados aqui e ali como pontuação no meio do verde. E no horizonte, a linha da mata fechada que a gente sabe que está ali, mas parece estar em outro mundo. A mulher foi soltando o corpo aos poucos, primeiro os ombros, depois a mandíbula. O tremor tinha quase parado. Meu nome é Graça, ela disse em algum momento entre o campo e a primeira cerca da fazenda de Maneco. Maneco. Você mora aqui perto? Ali adiante. Ele apontou com o queixo. Uns 20 minutos. Ela assentiu. Ficou quieta de novo. Quando chegaram no portão de madeira da fazenda, ele desceu primeiro, abriu, esperou o Barroso passar e fechou atrás. A sede era simples. Casa de tijolo, varanda de frente, um pé de mangueira enorme que fazia sombra na metade do terreiro. O poço manual do lado. O galpão de ferramentas atrás. Tudo arrumado com o tipo de organização funcional de quem mora sozinho e desenvolveu sistema para não perder tempo. Maneco ajudou ela a descer. Ela ficou de pé sozinha dessa vez, as pernas mais firmes, o olhar varrendo o lugar com aquela expressão de quem está tentando decidir se pode ou não pode relaxar. Pode entrar, ele disse. Não tem ninguém aqui além de mim. Ela entrou. Maneco ficou do lado de fora por mais um minuto, desamarrando o arreio do Barroso, passando a mão no lombo do animal, soltando ele no pasto de trás. O cavalo bufou uma vez e foi, sem cerimônia. Maneco olhou para o campo aberto. O sol estava descendo agora para o oeste. O ar cheirava a terra e a capim, e de longe, a fumaça de queimada que alguém estava fazendo do outro lado da estrada. Pensou na Conceição. Pensou no jeito que ela sempre dizia que a fazenda estava grande demais para dois, quanto mais para um só. Pensou no silêncio dos cômodos, que ele aprendeu a não entrar mais, depois que ela foi. Depois entrou em casa. Tinha coisa para fazer. Tinha alguém que precisava de água, de comida e de um lugar para sentar sem precisar de explicação. E por enquanto, só por agora, isso era suficiente para ele ter razão de mexer os pés. A casa de Maneco tinha o cheiro de lugar que esqueceu de receber visita. Não era cheiro ruim. Era cheiro de coisa fechada, de madeira antiga, de café passado cedo demais e esquecido no fogo. O tipo de cheiro que a gente só percebe quando entra vindo de fora, porque quem mora ali já não sente mais. Graça percebeu. Não falou nada, mas os olhos varreram o cômodo com aquela atenção silenciosa que as mulheres têm de ler um espaço antes de decidir o que ele significa. A sala era pequena. Uma mesa de madeira escura no centro, 4 cadeiras que não eram do mesmo conjunto, uma estante encostada na parede com garrafas de remédio veterinário, um rádio velho, um almanaque de 2 anos atrás ainda pendurado no prego. Na parede do fundo, uma fotografia emoldurada. Uma mulher de cabelo escuro sorrindo para a câmera em frente a um pé de laranjeira. Graça olhou para ela uma fração de segundo. Não perguntou. Maneco puxou a cadeira mais larga da mesa. Senta aqui. Vou buscar água. Ela sentou. Colocou as mãos sobre a barriga num gesto que parecia mais reflexo do que decisão consciente. Aquela proteção automática que as mães desenvolvem antes mesmo de o filho nascer.
Ficou olhando para o tampo da mesa enquanto ele ia até a cozinha. A cozinha era separada da sala por uma meia parede. Maneco encheu uma cuia de água do filtro de barro, cortou um pedaço de queijo que tinha na lata, separou o que restava de uma broa de milho que ele tinha feito 2 dias antes. Colocou tudo numa bandeja de alumínio amassada e voltou. Ela olhou para a comida e os olhos marejaram. Não chorou, engoliu, mas ele viu. Come devagar, ele disse, sentando do outro lado da mesa. Não precisa ter pressa. Ela comeu. Devagar mesmo, como se estivesse reaprendendo o gesto. A água primeiro, em goles lentos. Depois o queijo, em pedaços pequenos. A broa por último, segurando com as 2 mãos como criança segura biscoito. Maneco não comeu. Ficou com os cotovelos na mesa, os dedos entrelaçados, olhando sem fixar em nada específico. Não era desconforto. Era o jeito que ele ficava quando não sabia o que fazer com as mãos e precisava de algo para apoiar o pensamento. Lá fora, um bem-te-vi gritou 3 vezes e parou. Quantos meses? Ele perguntou por fim. Ela ergueu os olhos do prato. 8. Fez uma pausa. Quase 8,5. Maneco assentiu. Não disse nada sobre o que isso significava em termos práticos. Que o bebê podia chegar a qualquer hora, que ela precisava de médico, que a cidade mais próxima com posto de saúde ficava a quase 2 horas de estrada. Não era a hora de colocar tudo isso em cima dela de uma vez. Você está sentindo alguma coisa diferente? Dor? Pressão? Não. Ela colocou a mão na lateral da barriga, com aquela expressão de quem está ouvindo algo que só ela escuta. Ele está quieto agora. Às vezes fica assim depois que eu fico muito agitada, como se soubesse que precisa esperar. Maneco olhou para a mão dela sobre a barriga. Pensou em dizer algo e não disse. Você tem onde chegar? Família? Alguém? A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. Mas tinha coisa que precisava de resposta e rodeio não ajudava ninguém. Graça tirou a mão da barriga. Colocou na mesa, aberta, como quem larga algo pesado. Tenho uma irmã em Açailândia. Uma pausa. Mas eu não sei se ela vai me receber. Por quê? Porque eu saí de casa da família dela para ir morar com o Evaldo. O nome saiu diferente dos outros, mais pesado, mais apertado. E a família não queria. Falaram que eu ia me arrepender. Ela olhou para a mesa. E aí eu me arrependi. Maneco ficou quieto. Esperou. Mas ela não continuou. Fechou aquela porta com o silêncio e ele respeitou. Cada pessoa tem um ritmo para desembrulhar a dor. Forçar não adianta. Só faz o nó apertar mais. Tem um quarto no fundo, ele disse, levantando da cadeira. Pequeno, mas tem cama de verdade e colchão bom. Você dorme um pouco. Depois a gente pensa no que fazer. Ela ergueu os olhos. Havia ali uma mistura de coisa, gratidão e desconfiança e cansaço, tudo junto, como cores que se misturam sem se dissolver. Por que você está fazendo isso? A pergunta não tinha acusação. Tinha curiosidade genuína. A pergunta de quem não está acostumado a receber sem ter que pagar algum tipo de preço. Maneco pegou a bandeja da mesa e levou para a cozinha antes de responder. Ficou de costas por um segundo, lavando a cuia no tanque. Então voltou até a porta da cozinha e encostou no batente, os braços cruzados. Porque você precisava, ele disse. E eu estava lá. Simples assim, sem filosofia, sem generosidade performática. A verdade mais básica que ele conhecia. Ela olhou para ele por um momento que durou um pouco mais do que o necessário. Então, assentiu, devagar. O quarto do fundo tinha sido o quarto de hóspede que a Conceição sempre quis ter de verdade, com colcha bordada e toalha dobrada na cadeira. Ela tinha começado a arrumar pouco antes de adoecer. Comprou a colcha numa feira em Imperatriz, passada, cheirando a cedro, que ela dobrou e guardou dizendo que ia colocar quando terminasse de pintar as paredes. As paredes nunca foram pintadas.
A colcha ficou na prateleira do armário por 3 anos. Naquela tarde, Maneco tinha tirado a colcha da prateleira pela primeira vez desde que a Conceição a guardou. Tinha sacudido, estendido na cama, ajeitado as pontas. Ficou olhando por um segundo para o bordado de flores no centro, para as cores que a Conceição tinha escolhido com cuidado numa manhã de feira, e depois saiu, deixando a porta entreaberta. Graça dormiu. Maneco soube porque ficou prestando atenção por um tempo, andando na ponta do pé pela casa sem precisar, até que o som de movimento do quarto parou de vez. Então foi para o terreiro, sentou no banco de madeira da varanda e ficou olhando o sol fazer aquele trabalho lento de ir descendo pela tarde. O Barroso pastava no fundo, a silhueta escura se movendo devagar no capim alto. Maneco pensou. Tinha coisa prática a resolver. Isso ele sabia. A mulher estava com quase 8 meses e meio, longe de cidade, longe de família, sem nenhuma estrutura. Precisava de médico, precisava de exame, precisava, no mínimo, de alguém que soubesse o que estava fazendo se aquele bebê resolvesse chegar antes do previsto. Mas isso era amanhã. Aquela tarde, ela precisava de descanso e ele precisava de pensar em paz. O que ele não esperava, o que estava acontecendo enquanto ele sentava no banco e o sol ia descendo, era que a presença dela já estivesse mudando alguma coisa dentro de casa. Não de forma barulhenta, de forma que ele só percebeu quando tentou nomear o que estava sentindo diferente. E percebeu que era isso. A casa não estava completamente vazia. Era pouco, era quase nada. Mas depois de 3 anos de nada, quase nada é muito. Ela acordou quando o sol já estava quase no horizonte, com aquela luz cor de ferrugem que o Maranhão tem no fim do dia, laranja e pesada, que deixa tudo com sombra longa e cor de coisa antiga. Maneco tinha colocado água para esquentar no fogão a lenha, separado um sabonete e uma toalha limpa para ela, e estava mexendo numa panela de arroz quando ouviu os passos no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha com o cabelo molhado, penteado para trás, e a expressão de quem dormiu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Aquele olhar levemente desorientado, mas mais limpo, como se o rosto tivesse descansado junto com o corpo. "Você cozinha", ela disse. "Faço o básico." Ele mexeu o arroz sem virar. "Não é sofisticado. Básico é mais do que eu esperava." Ele não respondeu, mas o canto da boca mexeu 1 milímetro. Ela sentou na cadeira da cozinha. Uma cadeira pequena que ficava ao lado do fogão que a Conceição usava quando queria fazer companhia enquanto ele cozinhava, e ficou olhando o fogo pelo buraco do fogão por um momento. "Posso ajudar em alguma coisa? Pode descascar o alho aí." Ele apontou com o queixo para um cacho pequeno pendurado no prego ao lado da janela. 3 dentes. Não precisa de mais." Ela pegou. Começou a descascar devagar. Ficaram assim por um tempo, ele mexendo a panela, ela descascando o alho, o fogo estalando no fogão de barro, o cheiro de comida enchendo a cozinha pequena. Era um silêncio diferente do da sala, mais quente, mais vivo. "Você tem filhos?" ela perguntou sem olhar para ele. "Não." Uma pausa. "A Conceição queria. A gente tentou por um tempo. Não veio." Ele virou a colher devagar. E depois ela adoeceu. "Conceição é ela da foto?" "É." Ela era bonita. Era. A palavra saiu simples, sem drama. Era muito mais do que bonita, mas bonita também era. Graça terminou de descascar o alho e colocou na mão aberta de Maneco sem fazer cerimônia. Ele jogou na panela. O cheiro subiu diferente, mais cheio. "O Evaldo nunca cozinhou nada", ela disse depois de um momento. "Em 4 anos que fiquei com ele, não vi ele uma vez na cozinha. Falava que cozinha era coisa de mulher." Ela olhou para as mãos. Não tinha muita coisa que ele falava que era de um jeito e de outro não era. Maneco esperou. Dessa vez, ela continuou.
Foi aos poucos, do jeito que a água vai enchendo um recipiente, devagar, sem que se perceba quanto já tem até olhar de novo. Ela contou que tinha se encontrado com o Evaldo numa festa de São João em Buriticupu, que ele tinha sido atencioso no começo, depois possessivo, depois controlador, e que a progressão tinha sido tão gradual que ela só percebeu o tamanho quando já estava fundo demais, que a família da irmã tinha tentado avisar, que ela não tinha ouvido. Que quando o bebê começou a crescer dentro dela, o Evaldo ficou diferente ainda, mais fechado, mais pesado, de um jeito que ela não sabia nomear, mas sentia na espinha toda vez que ele abria a porta de casa. Um dia eu entendi, ela disse, a voz calma de quem já processou aquilo centenas de vezes, mas ainda carrega. Que se eu ficasse, eu ia criar meu filho dentro daquela casa. Uma pausa. E eu não queria que fosse a única casa que ele conhecesse. Maneco desligou o fogo, serviu os pratos, colocou na mesa. Então você fez a coisa certa, ele disse sentando. Fiz a coisa possível. Às vezes é a mesma coisa. Ela olhou para ele, aquele olhar comprido de novo, avaliando, procurando a armadilha que não estava lá. Depois olhou para o prato e começou a comer. Depois do jantar, Maneco foi até o galpão e voltou com um rádio menor de pilha que ele pôs sobre a mesa da sala. Sintonizou numa rádio AM de São Luís, que de vez em quando chegava com alguma qualidade, dependendo do vento. E na maioria das vezes chegava só com chiado e fragmentos de voz. Mas às vezes uma música passava inteira e era suficiente. Aquela noite passaram 2 forrós, uma valsa sertaneja e um trecho de noticiário que ele desligou porque a notícia era ruim. Graça ficou sentada na cadeira mais confortável da sala, a poltrona de couro que a Conceição tinha mandado reformar anos atrás, com os pés descalços apoiados no chão de cimento frio, a mão sobre a barriga, ouvindo sem comentar. Maneco sentou na cadeira de sempre, do outro lado da mesinha. Lá fora, os grilos tinham tomado conta do som do mundo. Amanhã de manhã cedo, ele disse, eu vou tentar o telefone do vizinho para ver se consigo sinal. Preciso ligar para o posto de saúde de Buriticupu, falar com a enfermeira-chefe de lá. Ela vai saber o que fazer, o que precisar de providência. Graça assentiu, mas o rosto fechou um pouco. Você não vai ligar para ninguém mais? Ela não precisou especificar para quem. Não é meu lugar, ele disse. Isso é decisão sua. Ela relaxou 1 milímetro, só um. Obrigada, ela disse. E havia no modo como falou algo que ia além da palavra. Como se o obrigada fosse para mais de uma coisa ao mesmo tempo. Maneco apagou a luz da sala e ficou só com a lamparina de querosene que ele sempre usava quando a geração falhava, e que ele tinha o hábito de usar mesmo quando não falhava por preferência. A luz amarela e fraca fazia a sala parecer mais antiga, mais fechada, mais do tamanho certo para 2 pessoas sentadas em silêncio. Ele ficou acordado até mais tarde do que de costume. Não era preocupação exatamente. Era uma espécie de atenção. O tipo que o corpo acende quando tem algo vivo por perto que precisa de proteção. Ele reconheceu aquilo. Era o mesmo que sentia quando tinha animal doente no curral, quando precisava checar de hora em hora sem saber bem o que estava esperando. Quando finalmente foi dormir, o quarto estava escuro e a fazenda quieta, e do quarto do fundo ele conseguia ouvir a respiração dela, lenta, profunda, de quem estava dormindo de verdade. Foi a primeira noite em 3 anos que ele foi para a cama, sem ouvir só o próprio silêncio. De manhã cedo, antes de o sol nascer de verdade, ele ouviu. Veio do quarto do fundo, não um grito, não uma palavra clara, um som abafado, como alguém segurando algo que queria sair. Maneco estava em pé antes de a segunda vez. Foi pelo corredor no escuro, bateu de leve na porta entreaberta. Graça. Silêncio. Graça, você está bem? A voz dela veio baixa, controlada demais. O tipo de controle que a gente aplica quando está com medo de soltar o que está segurando. Não sei. Ele abriu a porta.
Ela estava sentada na beira da cama, curvada levemente para frente, as mãos na lateral da barriga. A expressão não era de dor aguda, era de reconhecimento. A cara de quem percebe que alguma coisa está começando e não tem mais controle sobre o tempo. Está doendo? Uma pressão. Ela respirou fundo. Já faz umas 2 horas. 2 horas, ele calculou. Ela tinha ficado sozinha com aquilo por 2 horas, sem chamar, tentando primeiro não se preocupar, depois tentando não preocupar ele. De quanto em quanto tempo? A princípio de longe em longe. Mas agora... Ela parou. Fechou os olhos. Esperou passar. Abriu. Agora tá vindo mais junto. Maneco ficou parado por exatamente 3 segundos. O tempo suficiente para o cérebro fazer as contas que o coração não queria fazer. O bebê estava chegando, e eles estavam a quase 2 horas de qualquer estrutura, e a estrada, ele sabia, estava com um trecho molhado desde a chuva de 2 dias atrás, que o barro daquele tipo de solo maranhense ficava ruim por dias. Ele saiu do quarto, foi até a sala, pegou o rádio e tentou. Tentou a frequência do vizinho. Tentou o canal que às vezes chegava sinal da prefeitura. Tentou o que ele usava em emergência de animal. Nada. Àquela hora da madrugada, com o céu ainda fechado e a umidade pesada, não chegava nada. Voltou para o quarto. Eu preciso ir buscar ajuda. Ele falou direto, sem rodeio. Tem uma parteira no povoado do Cocal, uns 40 minutos de cavalo. Ela ajudou no nascimento de filho de 3 vizinhos meus. É de confiança. Graça olhou para ele. Quanto tempo você vai demorar? Se o Barroso for bem, 1 hora. Talvez um pouco mais de ida e volta. Uma contração veio. Ele viu no rosto dela, não pelo grito que não saiu, mas pelo silêncio específico que ela fazia quando vinha. Respiração presa, ombros tensos, olhos fechando devagar. Passou. Ela abriu os olhos. Vai, ela disse. Mas vai agora. Maneco selou o Barroso no escuro. Não acendeu lanterna. Conhecia o galpão de olho fechado. Sabia onde estava cada peça do arreio pelo tato e pelo peso. A sela primeiro, a manta por baixo bem ajeitada para não machucar o lombo. A cilha apertada, mas não demais. O freio por último, e o Barroso ajudou abrindo a boca na hora certa, como fazia sempre, sem precisar de esforço. Maneco encostou a testa no pescoço do cavalo por 1 segundo. Só 1 segundo. Não era reza, não era fraqueza. Era o tipo de coisa que homem de campo faz quando precisa organizar o que está dentro antes de partir para o que está fora. O Barroso ficou quieto, a respiração lenta e quente saindo pelas narinas. Vai ter que ser rápido hoje, ele disse baixo. O cavalo moveu uma orelha. Maneco montou. A madrugada do Maranhão naquela época do ano era uma coisa densa. Não era frio. Nunca era frio de verdade por ali. Mas havia uma umidade que envolvia tudo, que fazia o ar parecer mais pesado, mais presente, como se a noite tivesse volume e textura próprios. A estrada de chão estava invisível, exceto pelo trecho que a lua, ainda alta e meio encolhida atrás de nuvem, iluminava em pedaços. O Barroso foi sem hesitar. Trouxe o passo do trote curto, ritmado, que come distância sem desperdiçar energia. O passo de animal que foi criado para a estrada e sabe a diferença entre urgência e afobação. Maneco soltou as rédeas um pouco, deixando o cavalo escolher o traçado no escuro. Em situação de pouca luz, o cavalo enxergava melhor do que ele, pensou em Graça enquanto ia. Sozinha no quarto do fundo, na cama, com a colcha bordada da Conceição, com aquela pressão chegando de tempo em tempo e o corpo dela sabendo antes da cabeça o que estava perto. Ela não tinha pedido para ele ficar, não tinha dito que estava com medo, mas ele viu no olhar dela quando falou que ia buscar ajuda, aquela fração de segundo em que os olhos de alguém deixam escapar o que a voz está segurando. Ela estava com medo. Quem não estaria?
Ele empurrou o pensamento para trás da cabeça e focou na estrada. O trecho depois da primeira cerca era o mais difícil. A estrada afunilava entre dois barrancos, e quando chovia o barro escorregava de um lado e formava poça do outro. Naquele trecho, o Barroso foi mais devagar, escolhendo o piso com cuidado, o pescoço esticado para baixo, avaliando. Maneco ficou quieto, não interferiu. Um erro de passo ali podia torcer tendão, e tendão torcido de cavalo numa noite dessas era o fim de tudo. Passaram. Do outro lado do barranco, a estrada abria de novo, e o Barroso voltou ao trote sem precisar de incentivo. O povoado do Cocal não era grande coisa. Umas 20 famílias espalhadas ao longo de um ramal de terra, uma igrejinha de blocos sem reboco, um armazém que vendia de tudo um pouco fechado àquela hora. Mas tinha a dona Nair. Nair Bezerra tinha 72 anos e tinha ajudado a trazer ao mundo mais de 60 crianças naquela região. Não era parteira formada, era parteira de experiência, do tipo que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, passando de mão em mão o saber que a faculdade não ensina porque não tem como. O saber do tempo certo, do gesto certo, da palavra certa, na hora que a mulher está no limite e precisa de alguém que não entre em pânico. A casa dela ficava no fim do ramal, reconhecível mesmo no escuro pela roseira que ela plantou na frente e que tinha crescido torta, mas florescente, tomando metade da cerca. Maneco bateu na janela. Uma vez, duas. Uma luz de vela apareceu dentro. A porta abriu depois de 1 minuto. Dona Nair apareceu com um chale nos ombros e os olhos já acordados. Olhos de quem aprendeu a não dormir fundo porque chamado de madrugada faz parte do trabalho. Maneco, ela reconheceu sem surpresa. Quem é? Uma mulher. Tá na minha casa. 8 meses e meio, contração de 2 em 2 horas, talvez menos agora. Dona Nair já estava voltando para dentro antes de ele terminar a frase. Voltou em menos de 3 minutos com uma bolsa de couro gasta nas alças. A bolsa que ele tinha visto outras vezes, que ela levava sempre, que tinha dentro o que precisava ter. E um casaco jogado nos ombros. Você veio a cavalo? Sim. Então vai ser apertado. Ela olhou para o Barroso sem cerimônia. Esse cavalo aguenta peso? Aguenta qualquer coisa. Ela amarrou a bolsa nas costas com uma tira de couro, subiu no animal com uma agilidade que não combinava com os 72 anos e ficou reta na sela, como se tivesse nascido montada. Então anda logo, ela disse. Maneco montou na garupa. Era desconfortável, não tinha como não ser, mas funcionava, e o Barroso saiu. Na volta, Dona Nair não falou muito. Mas num trecho mais longo, onde a estrada era boa e o trote ficou mais estável, ela perguntou. Ela é sua? Não. Uma pausa. Encontrei ontem na mata. Estava em apuro. Dona Nair não perguntou mais nada sobre o assunto. Tinha a sabedoria de quem sabe que história de mulher em apuro tem um formato que não muda muito de caso para caso, e que perguntar mais do que o necessário serve mais para satisfazer curiosidade do que para ajudar. Primeira vez, ela não falou. Mas pelo jeito que ela toca a barriga, eu diria que sim. Dona Nair fez um som baixo. Não era concordância nem discordância. Era o som de quem está catalogando informação. Ela é nova. Uns 25, talvez. Não mais que 30. Saudável? Comeu alguma coisa? Comi com ela ontem à noite. Comeu bem, bebeu bastante água. Dormiu umas 6, 7 horas. Isso é bom. Uma pausa. Bebê em que posição você sabe? Não sei. A gente vê quando chegar. O Barroso seguiu firme. O céu estava começando a mudar. Ainda escuro, mas de um escuro que tinha perdido a solidez da meia-noite e estava ficando com aquela transparência de pré-amanhecer, como se a luz estivesse aquecendo atrás do horizonte antes de aparecer. Maneco calculou o tempo. Tinha saído fazia uns 50 minutos. A volta seria um pouco mais rápida. A estrada que ele sabia de cor,
O Barroso já no ritmo, e Dona Nair era leve, mas não sabia como estava Graça. E não saber era o tipo de coisa que faz o trote parecer mais lento do que é. Quando chegaram na fazenda, o céu tinha virado aquela cor roxa do amanhecer que dura pouco e é bonita demais para durar. Maneco desceu antes de o cavalo parar completamente, deixou Dona Nair desmontar sozinha. Ela não precisava de ajuda e ia ficar com raiva se ele oferecesse. E entrou em casa. O corredor estava quieto. Bateu de leve na porta do quarto. Graça. Aqui, ela respondeu. A voz estava diferente da quando ele saiu, mais focada, mais tensa, do tipo que a dor afina. Ele abriu a porta. Ela estava na mesma posição de antes, sentada na beira da cama. Mas alguma coisa tinha mudado. A postura estava mais recolhida, os ombros mais perto das orelhas, a respiração mais curta. Veio mais forte? Ele perguntou. Muito mais. Ela ergueu os olhos e viu por cima do ombro dele a figura de Dona Nair aparecendo na porta. Ficou olhando por um segundo. Dona Nair entrou sem cerimônia, jogou a bolsa de couro na cadeira e foi direto até Graça. Sentou na beira da cama do lado dela, pegou a mão dela com as duas mãos e ficou assim por um momento, não fazendo nada, só segurando. Eu me chamo Nair, ela disse, com aquela voz que era ao mesmo tempo firme e mansa. Já ajudei muito o menino a chegar nesse mundo. Seu filho vai ser mais um. Graça olhou para ela. E alguma coisa no rosto dela cedeu. Não desmontou, não desabou, mas cedeu aquela camada de superfície que a pessoa sustenta quando está tentando parecer que está bem. Tá demorando muito? Ela perguntou. Cada um tem seu tempo. Dona Nair passou a mão no braço dela. Mas você não está sozinha agora. Pode soltar um pouco. Maneco foi para a cozinha. Acendeu o fogão a lenha, colocou a chaleira maior com água, foi buscando as coisas que Dona Nair tinha pedido no caminho. Pano limpo, a tesoura que ele usava para cortar curativo de animal e que estava esterilizada, a bacia de ágata que ficava pendurada no galpão. Organizou tudo na bandeja de alumínio, ferveu a água, ficou do lado do fogão, mexendo o fogo com o gancho de ferro, olhando as chamas. Do quarto vinham sons, a voz baixa de Dona Nair fazendo instrução, o silêncio específico da contração, a respiração de Graça saindo em ritmo controlado. De vez em quando um gemido curto, abafado, o tipo de som que a pessoa faz quando está segurando mais do que devia, mas não consegue mais não deixar nada escapar. Maneco ficou parado. Pensou na Conceição de novo. Pensou nela de um jeito específico que não era usual. Não era a saudade cotidiana que ele tinha aprendido a carregar. Era a lembrança de uma conversa que eles tinham tido numa noite de chuva, quando ela estava começando a ficar doente, mas ainda não sabia direito o que era. Ela tinha dito que o maior medo dela não era a dor, era ficar no meio da dor sem ter a mão de alguém. Não importa quem, ela tinha dito, só que não seja sozinha. Ele tinha prometido que não ia ser. E não foi. Ficou com ela até o final, segurando a mão, mesmo quando ela já não acordava mais para saber que ele estava lá. Do quarto, Graça gemeu mais alto. Maneco foi até a porta do corredor e ficou ali do lado de fora sem entrar, porque não era o lugar dele estar dentro, mas precisava estar perto o suficiente para ouvir se Dona Nair precisasse de alguma coisa. Água! Veio a voz de Dona Nair, firme e prática. Ele foi. O sol nasceu enquanto o trabalho de parto avançava. Entrou pela janela da cozinha primeiro, aquele fio de luz branca da manhã cedo que corta o ar e vai iluminando as coisas por partes. Primeiro o tampo da mesa, depois a parede, depois o chão. Lá fora, o bem-te-vi voltou, mais insistente do que na noite anterior. O Barroso relinchava de vez em quando no pasto, pedindo ração. Maneco foi lá, deu o milho, voltou. Ficou na varanda por um tempo, sentado no banco de madeira, ouvindo a fazenda acordar ao redor.
O canto dos pássaros se multiplicando, o vento tépido que vinha do leste, carregando cheiro de mato molhado, o som distante de um carro na estrada principal que some rápido. Então ouviu Dona Nair falar mais alto, a voz ganhando aquele tom de instrução precisa que ela usava nos momentos que importavam. Não dava para entender as palavras, mas o tom dizia: está chegando. Ele ficou parado, não entrou. Ficou na varanda, os cotovelos nos joelhos, os olhos na linha do horizonte onde o cerrado maranhense começava a ganhar cor com o sol novo. E então, um choro, pequeno, rasgado, furioso com o mundo da maneira que recém-nascido tem. Aquela raiva legítima e perfeita de quem acabou de ser tirado de um lugar quente e foi jogado numa realidade que ainda não sabe o nome. Maneco ficou olhando para o horizonte. Não era choro de dor, era choro de chegada. Ficou assim por um tempo que não soube medir, com aquele som preenchendo a manhã, com o sol subindo devagar e o bem-te-vi gritando e o Barroso batendo o casco no chão do pasto. Até que a voz de Dona Nair veio do quarto, clara e satisfeita. É menina! Ele fechou os olhos, abriu, respirou e levantou do banco devagar, com os joelhos reclamando como reclamavam toda manhã, e foi até a cozinha preparar mais café, porque alguém ia precisar de café. E porque ele precisava fazer alguma coisa com as mãos, antes que o aperto que estava no peito decidisse de que tipo era. Dona Nair saiu do quarto uns 20 minutos depois, com a bolsa de couro no braço e aquela expressão de missão cumprida, que ela não escondia e não precisava esconder. Correu bem, ela disse, sentando na cadeira da cozinha e aceitando o café que Maneco colocou na sua frente. A menina é pequena, mas tem grito forte. Boa sinal. Graça está bem? Tá cansada. Dona Nair bebeu o café sem açúcar, como sempre. Mas está bem. Uma pausa. Amamentou já. Maneco assentiu. Precisa de médico o quanto antes. Dona Nair continuou, a voz prática. As duas estão bem por agora, mas parto sem estrutura é parto que precisa de acompanhamento. Precisa levar as duas para Buriticupu hoje, se conseguir transporte. Vou arranjar. Você vai ter que pedir ajuda, não tem como ir a cavalo com recém-nascido. Eu sei. Ele pensou no Belarmino. O mesmo vizinho que tinha caminhonete, que já tinha ajudado em outras situações, que não fazia pergunta desnecessária. Tem vizinho com carro, vou chamar. Dona Nair terminou o café, colocou a xícara na mesa e ficou olhando para ele por um momento com aqueles olhos que tinham visto muita coisa e não se assustavam mais com quase nada. Você foi sozinho buscar ela na mata? Ela perguntou. Fui. Por quê? Ele ficou quieto por um segundo. Não era pergunta com armadilha, era pergunta de curiosidade genuína, do tipo que merecia resposta genuína. Porque eu estava lá, ele disse, e ela precisava. Dona Nair ficou olhando por mais um momento. Depois assentiu. O assentimento demorado de quem está registrando alguma coisa para guardar. Pode me levar de volta quando puder, ela disse levantando. Sem pressa. Primeiro você vai ver ela. Ele foi. O quarto estava cheio de luz de manhã, a janela virada para o leste e o sol entrando direto, dourando tudo. A colcha bordada da Conceição estava amassada na beira da cama. Graça estava recostada nos travesseiros com a expressão de quem chegou do outro lado de algo enorme, esgotada além do que palavra alcança, mas presente, inteira, com aquela qualidade específica de quem não tem mais nada para temer, daquele medo específico, porque o medo já aconteceu e passou. No colo dela, embrulhada no pano mais limpo que Maneco tinha conseguido encontrar, estava a menina, pequena demais para ser real, com a carinha vermelha e amarrotada de recém-nascido, os olhinhos fechados, a boquinha fazendo movimentos lentos que não tinham ainda objeto certo, as mãozinhas fechadas em punho dos dois lados do rosto. Maneco ficou na porta. Graça ergueu os olhos e viu ele ali. Não falou nada. Abriu um pouco o sorriso. Não o sorriso inteiro. Não tinha energia para isso.
mas o suficiente. Ele entrou. Ficou de pé ao lado da cama, olhando para a menina. Como vai chamar ela? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa do que planejou. Graça olhou para a filha por um momento. Ainda não sei. Uma pausa. Mas sei que o nome precisa ser de alguém que ajudou. Ele não respondeu nada. Olhou para a janela. O sol entrava forte, e lá fora a fazenda estava viva. Pássaro, vento, o Barroso se movendo no pasto. Ficou assim por um tempo, parado ao lado da cama, enquanto a menina dormia e Graça descansava, e a manhã foi avançando sem pressa. Depois foi ligar para o Belarmino. Tinha coisa para fazer, mas por um momento, só aquele momento, estava tudo bem deixar a coisa ser o que era. O Belarmino chegou em 40 minutos. Era um homem de uns 60 anos, largo de ombro, com aquele tipo de bigode que parece ter sido plantado no rosto na adolescência e nunca mais foi embora. Chegou devagar pela estrada de terra na caminhonete azul desbotada que ele usava para tudo. Buscar compra na cidade, levar animal para o veterinário, ajudar vizinhos sem fazer pergunta. A caminhonete rangia num ponto específico toda vez que passava em buraco, e Maneco ouvia o rangido antes de ver o veículo. Entrou no terreiro, desligou o motor, desceu sem pressa. Maneco! Belarmino! Obrigado por vir. O homem olhou para casa com aquela expressão neutra de quem está aguardando informação antes de formar opinião. Você disse que tem mulher com criança recém-nascida. Tenho. As duas estão bem, mas precisam de médico hoje. Dona Naira ajudou no parto, mas ela mesma disse que precisa de acompanhamento. Belarmino assentiu, sem fazer mais pergunta. Era assim com ele. Tinha a virtude rara de entender que nem toda situação precisava de contexto completo para merecer ajuda. Pode levar as duas para Buriticupu agora. Tem posto de saúde abrindo às 7h30 e eu conheço a enfermeira-chefe. Eu vou junto, disse Maneco. Belarmino olhou para ele, levantou uma sobrancelha só, a expressão inteira de um homem que tem muito a dizer e escolhe não dizer nenhuma das coisas. Tá bem, falou. E foi sentar na varanda esperar. Levar Graça até a caminhonete foi uma operação lenta e cuidadosa. Ela insistiu em andar, disse que conseguia, que não precisava de apoio. Mas, na terceira passada, o joelho cedeu levemente e Maneco ficou do lado dela o resto do caminho, o braço oferecido sem comentário, e ela aceitou sem comentário. A menina estava embrulhada nos panos, quieta, o rosto minúsculo apontado para cima. Belarmino abriu a porta traseira da caminhonete e colocou o cobertor dobrado que ele guardava no banco para a viagem longa. Graça entrou devagar, ajeitou a posição, recebeu a menina que Maneco passou com aquele cuidado exagerado de quem nunca pegou coisa tão pequena e frágil e não quer errar. A menina não acordou. Maneco fechou a porta e subiu na frente. A caminhonete saiu pelo terreiro, passou pelo portão que ele tinha deixado aberto, tomou a estrada de chão em direção à estrada principal. O rangido apareceu no primeiro buraco, fiel ao costume. Maneco ficou olhando pela janela enquanto a fazenda sumia atrás deles. O jatobá da entrada, a cerca de arame, o pasto onde o Barroso estava parado no meio, olhando a caminhonete passar, aquele olhar de cavalo velho que não corre atrás de coisa que vai, mas não perde de vista. A estrada principal era asfaltada, mas o asfalto era velho e remendado, com aqueles concertos que duram uma estação e precisam de novo na outra. Belarmino foi devagar de qualquer jeito, mais devagar do que o costume, o que era o tipo de consideração que o homem expressava sem precisar de palavra. No banco traseiro, Graça ficou quieta por um longo trecho. Maneco olhou pelo espelho retrovisor algumas vezes. Ela estava recostada com a cabeça no vidro da janela, os olhos abertos, mas distantes, a mão sobre a menina que dormia no colo. Num trecho mais liso, ela falou. Você tem algum papel? Ela perguntou. Papel? Maneco virou levemente o rosto. Para escrever.
Belarmino abriu o porta-luvas sem tirar os olhos da estrada e tirou um bloco de anotações pequeno, do tipo que os caminhoneiros usam para anotar frete, com uma caneta presa na espiral. Passou para trás sem cerimônia. Graça pegou. Ficou com o bloco no colo por um momento, olhando para o papel em branco. Depois escreveu alguma coisa. Devagar, com a letra de quem não escreve com frequência, mas está sendo cuidadoso. Dobrou o papel. Olhou para a janela. Maneco não perguntou o que era. Ela não disse. Mas uns 10 minutos depois, ela estendeu o papel dobrado por cima do banco da frente. Para você, ela disse. Ele pegou. Segurou sem abrir por um momento, olhando para a estrada. Agora não, ela disse. Depois. Ele colocou no bolso da camisa. O posto de saúde de Buriticupu era um prédio baixo de alvenaria, com a pintura descascando na parte de baixo e um mural de saúde infantil na parede da entrada, que alguém tinha pintado com boa intenção e talento moderado. O estacionamento de terra batida tinha 3 carros quando chegaram e uma fila pequena na porta. Umas 6 pessoas esperando na sombra da marquise, com aquela paciência específica de quem aprendeu que esperar faz parte. Quando Belarmino desceu da caminhonete e foi até a recepção falar com a enfermeira-chefe, uma mulher chamada Neide, que ele conhecia da época que o filho dela tinha quebrado o braço e ele tinha levado na caminhonete, a fila abriu espaço de um jeito silencioso e automático. É assim no interior, quando aparece mulher com um recém-nascido, a fila entende sem precisar que ninguém explique. Neide apareceu em 2 minutos. Era pequena, rápida, com aquele jeito de se mover de profissional que faz muita coisa ao mesmo tempo e aprendeu que eficiência é forma de cuidado. Olhou para Graça, olhou para a menina, voltou para Graça. Parto quando? Essa madrugada, disse Maneco. Onde? Fazenda, com parteira. Neide não demonstrou julgamento. Fez um gesto com a cabeça indicando que seguissem, chamou uma auxiliar e em menos de 5 minutos Graça estava numa sala de atendimento, a menina sendo avaliada por mãos treinadas, termômetro e estetoscópio e aquela sequência de verificações que existe para confirmar que o que parece bem é de fato bem. Maneco ficou do lado de fora. Sentou num banco de plástico azul no corredor, o tipo de banco que todo posto de saúde do Brasil tem, moldado para não ser confortável o suficiente para ninguém dormir, mas que acaba sendo cama improvisada para muita gente mesmo assim. Ficou com os cotovelos nos joelhos e os olhos no chão de cimento queimado. Belarmino foi buscar café numa padaria do outro lado da rua. Voltou com 2 copos plásticos e um pão de queijo cada um. Sentou ao lado de Maneco sem nada a dizer e os dois ficaram comendo em silêncio, como velhos que se conhecem faz tempo sabem fazer. O corredor tinha aquele movimento de posto de saúde de manhã cedo. A enfermeira que passa com bandeja, a mãe com criança no colo esperando, o senhor de chapéu com o formulário dobrado na mão, o choro esporádico de bebê que não sabe que está num lugar de cura e só sabe que está desconfortável. Maneco observou tudo sem fixar em nada, com aquele tipo de atenção difusa que a gente tem quando está esperando e não tem controle sobre o que vem. Então lembrou do papel. Tirou do bolso. Desdobrou. A letra era miúda, um pouco inclinada para a esquerda, com o tipo de pressão na caneta de quem estava segurando o que escrevia com cuidado. O nome dela é Conceição. Porque foi no colo de quem você amou que ela veio ao mundo. Obrigada, Maneco. Ele leu uma vez. Dobrou o papel. Ficou quieto. Belarmino, do lado, não disse nada. Provavelmente não viu, ouviu e teve o bom senso de não ver. O corredor continuou com o movimento dele. O copo de café esfriou um pouco na mão de Maneco sem que ele percebesse. Conceição. Ele ficou repetindo o nome dentro da cabeça com aquela qualidade estranha das palavras que a gente conhece tão bem que às vezes perdem o som e às vezes ganham volume demais. A Conceição da sua vida,
A Conceição da foto na parede da sala, da colcha bordada, da cadeira ao lado do fogão, e agora essa outra Conceição, pequena e vermelha e furiosa com o mundo, que tinha chegado embrulhada em pano limpo numa madrugada de Maranhão, sem pedir licença para ninguém. Não era substituição, não era compensação. Era outra coisa que ele ainda não tinha nome certo. Neide saiu da sala depois de uns 40 minutos. As duas estão bem, ela disse direto. A menina é pequena, mas dentro do esperado, pro tempo de gestação, sem complicação aparente. A mãe precisa de repouso, alimentação, acompanhamento nos próximos dias. Ela olhou para Maneco. Ela tem onde ficar? Maneco ficou quieto por um segundo. Era a pergunta que ele sabia que ia aparecer mais cedo ou tarde, e que ele não tinha pensado até aquele momento de uma forma que chegasse à resposta clara. A irmã de Graça, em Açailândia, havia aquela possibilidade, mas Graça tinha dito que não sabia se seria recebida, e ligar para a irmã, sem falar primeiro com Graça sobre isso, não era coisa que ele faria. Ela tem irmã em Açailândia, ele disse. Mas isso é conversa que ela precisa ter. Certo. Neide anotou algo no prontuário. Por enquanto ela vai ficar em observação aqui até o fim do dia. Se continuar tudo bem, a gente libera no final da tarde. Mas não pode ir para lugar nenhum que não tenha a estrutura mínima. Eu entendo. Você é família? Não. Neide olhou para ele por um segundo com aquela expressão de profissional de saúde do interior que já viu muita configuração de família que não era família no papel, mas era na prática, e que aprendeu que a palavra família no interior do Brasil tem um tamanho diferente do que dicionário define. Tá bom, ela disse, e foi embora. Maneco voltou à sala quando a auxiliar disse que podia. Graça estava numa maca com o encosto levantado, a menina no berço de acrílico ao lado. A cor tinha voltado um pouco para o rosto dela. Não a cor completa, mas a diferença entre quem está exausta e quem está bem era visível. Ela estava olhando para a menina quando ele entrou. Ele sentou na cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por um tempo. Você leu, ela disse. Não era pergunta. Li. Ela não respondeu. Ficou olhando para a filha. Você não precisava ter feito isso, ele disse. Não estava reclamando. Estava dizendo do jeito que a gente diz quando é verdade, mas precisa ser dita mesmo assim. Eu precisava, ela falou. Ela não teria chegado aqui sem você. Uma pausa. E eu precisava que o nome dela tivesse alguma coisa de real, de história verdadeira, não inventada. Maneco olhou para a menina no berço. Ela estava de olho aberto, aquele olho azul acinzentado de recém-nascido que ainda não escolheu a cor definitiva, olhando para o teto com a seriedade intensa e sem sentido que bebê tem quando ainda está descobrindo que existe. A Conceição ia gostar, ele disse por fim. Graça ergueu os olhos para ele. Você acha? Ela era do tipo que gostava quando as coisas faziam sentido de um jeito inesperado. Ele fez uma pausa. Ela ia achar que isso faz sentido. Graça assentiu devagar. Voltou os olhos para a filha. Você vai ligar para sua irmã? Ele perguntou depois de um momento. Ela demorou. Preciso, ela disse. Só não sei o que dizer. A verdade costuma ser o início mais difícil e o que fica melhor depois. Ela olhou para ele com aquele olhar de novo, o olhar de avaliação que ela tinha, que foi ficando menos defensivo ao longo das horas e estava agora com outra qualidade, mais parecida com reconhecimento do que com suspeita. Você sempre fala assim? Não, ele admitiu. Fico quieto a maior parte do tempo. Pois devia falar mais. Ele não respondeu, mas o canto da boca fez aquele movimento de novo. O milímetro que era o máximo que ele deixava aparecer de sorriso quando não estava esperando precisar sorrir. À tarde, enquanto Graça dormia na maca e a pequena Conceição dormia no berço ao lado, Maneco saiu para o corredor e pediu o telefone emprestado da recepção. Ligou para o número que Graça tinha escrito numa tira de papel. O número da irmã,
que ela tinha dado sem que ele pedisse, naquela manhã antes de sair da fazenda, como quem entrega uma chave para alguém de confiança. A irmã atendeu no terceiro toque. Chamava Dalvina. A voz era parecida com a de Graça, mas com uma aspereza diferente. Não raiva. Era proteção. O tipo de dureza que a gente coloca na voz quando se machucou com alguém que amava e ainda não sabe direito o que fazer com o amor que sobrou. Alô? Dona Dalvina, meu nome é Manuel, sou vizinho de Buriticupu. Eu tô ligando porque a sua irmã Graça está bem. Ela teve a menina essa madrugada. Silêncio do outro lado. Maneco esperou. Sabia que era o tipo de silêncio que não devia ser preenchido. Ela tá bem? A voz de Dalvina saiu diferente da segunda vez. Mais fina, mais real. Tá. As duas estão bem. Estão no posto de saúde aqui em Buriticupu, em observação. Outro silêncio, mais curto. E o Evaldo? Não tá aqui, disse Maneco simples. Dalvina ficou quieta por 3, 4 segundos. Depois, soltou o ar de um jeito que Maneco reconheceu. Era o ar que a gente solta quando uma coisa que estava presa por muito tempo finalmente encontra saída. Eu consigo chegar amanhã de manhã, ela disse, se ela deixar. Eu repasso a mensagem. Senhor Manuel, a voz dela parou. Recomeçou. Obrigada por ligar. Não precisava, não, ele disse. Mas de nada. Desligou. Ficou com o telefone na mão por um momento antes de devolver para a recepcionista. Quando voltou para a sala, Graça estava acordada. Olhou para ele com aquela expressão de quem já sabia. Não o conteúdo, mas o formato. Sabia que ele tinha feito alguma coisa enquanto ela dormia. Foi falar com ela? Ela perguntou. Fui. Ela não demonstrou raiva. Ficou quieta por um momento, olhando para o teto. O que ela disse? Que chega amanhã, se você deixar. Graça fechou os olhos. Ficou assim por um tempo que Maneco não mediu. Quando abriu, tinham lágrimas no canto. Não caindo, só chegando até a borda e ficando ali, como se estivessem pedindo permissão. Você não devia ter feito sem me perguntar, ela disse. Mas a voz não tinha dureza. Tinha aquela contradição de coisa que é verdade, mas que a pessoa está aliviada que aconteceu de qualquer jeito. Não devia, ele concordou. Mas fiz. Ela olhou para ele. Por quê? Porque você ia adiar, e adiar ia doer mais do que fazer. Ela não respondeu por um momento longo. Depois, olhou para a filha no berço. Ela tem o olho da minha mãe, disse Graça de repente, a voz mudando de tom completamente, saindo do peso para uma leveza que parecia que ela mesma se surpreendeu com ela. Minha mãe tinha esse olho meio esverdeado quando era nova. Na fotografia. Maneco olhou para a menina. Pode ser, ele disse. A senhora, sua esposa, também tinha olho claro? Não, tinha olho escuro que brilhava diferente. Uma pausa. Não era a cor, era o que ela colocava dentro. Graça ficou quieta, ouvindo aquilo. Você amava muito ela. Amava. A palavra saiu inteira, sem travamento. Fazia tempo que ele não dizia aquela palavra em voz alta sobre a Conceição. Não por esquecimento, mas porque o tipo de amor que dura depois que a pessoa vai tem essa característica de ser grande demais para caber em conversa cotidiana. Precisava de momento certo. A gente vai amando diferente com o tempo. Quando ela foi, eu achei que ia parar, mas não parou. Só mudou de lugar. Graça o olhou com uma expressão que ele não soube nomear. Não era pena, não era admiração, era algo mais próximo de reconhecimento. O olhar de quem está entendendo alguma coisa sobre como o amor funciona que ninguém tinha explicado antes. O lugar que virou foi esse? Ela perguntou, olhando ao redor com um gesto mínimo que incluía a sala. O berço. O dia inteiro. Ele ficou quieto por um momento. Não sei se é bem assim, ele disse. Mas não é impossível. Belarmino voltou no fim da tarde para buscar. Neide liberou as duas, com uma lista de instruções que ela deu para Graça diretamente. Olhando para ela, falando com ela,
tratando ela como quem toma as decisões, que era o jeito certo. Maneco ficou do lado, ouvindo sem interferir. Na caminhonete de volta, a noite já tinha começado a cair. Aquele fim de tarde do Maranhão, com o céu ficando roxo e alaranjado nas bordas, as primeiras estrelas aparecendo enquanto ainda tinha cor no horizonte, a estrada de terra ganhando aquela textura diferente com a luz baixa que faz o barro vermelho parecer mais vivo. Graça ficou no banco traseiro com a pequena Conceição. Maneco na frente. Num trecho de estrada boa, ela falou: "Posso ficar mais um dia?" Ele virou o rosto para o lado. Não completamente, mas o suficiente. "A Dalvina chega amanhã de manhã", ele disse. "Você pode ficar o tempo que precisar até ela chegar." "Não é por isso", ela disse. "É que..." Ela parou. Recomeçou. "Aquela casa tem alguma coisa, não sei o nome, mas tem." Maneco ficou olhando para a estrada. Sabia o que ela estava sentindo, de certa forma. Era a coisa que a fazenda tinha desde que a Conceição a tinha construído junto com ele, tijolo a tijolo, costume a costume, silêncio a silêncio. Era a coisa que sobra quando uma casa é vivida de verdade, não só habitada. Ele tinha medo de que tivesse ido embora quando a Conceição foi. Mas talvez não tivesse ido. Talvez estivesse só esperando ter razão de aparecer de novo. "Pode ficar", ele disse. A caminhonete seguiu. Lá atrás, a pequena Conceição fez um som pequeno. Não era choro. Era aquele som que recém-nascido faz quando está dormindo e sonhando com o que seja que recém-nascido sonha. Um som redondo e suave que preencheu o interior da caminhonete por um segundo e depois foi. Belarmino não disse nada. Maneco, tampouco. Mas o silêncio entre eles naquele momento era do tipo que não precisava de palavra. Era o silêncio de gente que está dentro de algo que ainda não tem nome, mas que já tem peso e temperatura e cheiro, e que sabe que tentar nomear antes da hora é o jeito mais rápido de perder. De noite, depois de Graça estar deitada e a pequena Conceição quieta no improvisado, que Maneco tinha feito com a gaveta mais larga da cômoda e o cobertor mais macio, ele foi para a varanda. Sentou no banco da Conceição. O céu do Maranhão naquela noite estava limpo, sem nuvem, com aquele número de estrela que a gente só vê longe de cidade, o tipo que faz o céu parecer fundo ao invés de plano. A Via Láctea atravessando de lado a lado como pincelada de luz difusa. Maneco ficou olhando. Tirou o papel do bolso da camisa, o papel dobrado com a letra miúda de Graça. O nome dela é Conceição, porque foi no colo de quem você amou que ela veio ao mundo. Obrigada, Maneco. Leu de novo. Dobrou com cuidado. Colocou de volta no bolso. Não o mesmo bolso descuidado de antes, mas com aquele gesto de guardar coisa que não é para perder. Do quarto vinha o silêncio de dois seres dormindo. Lá fora, os grilos tinham tomado conta do som do mundo, como fazem toda noite, como iam fazer amanhã e depois. Maneco ficou olhando para o céu por um longo tempo. Pensou na Conceição. A sua, a de sempre. Pensou na outra, a pequena, a nova, a que tinha chegado embrulhada em pano de fazenda e ia crescer sem saber que o mundo tinha quase a deixado nascer num barranco de mata e que um homem que não tinha mais pressa para nada tinha chegado a tempo de mudar isso. Pensou no Barroso, que estava no pasto escuro, pastando ou dormindo, nunca dava para saber, fiel ao costume de existir sem precisar de explicação. E pensou, por último, no que Graça tinha dito na caminhonete. Aquela casa tem alguma coisa. Não sei o nome. Mas tem. Ele também não sabia o nome, mas sabia que havia meses, talvez anos, desde que ele havia sentido aquilo também. E que agora estava sentindo de novo. Era pouco. Era o suficiente para ir dormir sem o peso habitual. Ele vinha de longe, sem saber que aquela estrada mudaria tudo. O som dos cascos ecoava no vazio da estrada, enquanto o sol iluminava cada pedaço daquela paisagem silenciosa. Era só mais um dia comum, ou pelo menos parecia. Até que ele viu.
Ali, na beira da mata, parada, imóvel, uma mulher, grávida, sozinha, como se tivesse sido esquecida pelo mundo. Ela não gritava, não corria, apenas segurava a própria barriga, com os olhos perdidos em algo que só ela sabia. E naquele instante, algo dentro dele mudou, porque às vezes o destino não avisa, ele apenas coloca alguém no seu caminho e espera que você faça a escolha certa.